Vamos começar com a primeira, sobre a palavra que não passa. Jesus diz, conforme está registrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ao escutarmos essa frase, percebemos a sua grandiosidade. Ela não falava apenas sobre o mundo físico, né? Mas sobre a transitoriedade das coisas, de todas as coisas materiais. Tudo que pertence à matéria é impermanente. Por exemplo, os nossos corpos, as construções, as riquezas, os impérios, tudo passa. Mas há algo que permanece. E é a essência do ensinamento de Jesus, o Evangelho vivo, e é a lei de amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, intitulado Cristo Consolador, o Allan Kardec nos recorda que o Cristo é o guia e modelo da humanidade. Ele veio nos trazer a verdade. E essa verdade é imutável, porque vem de Deus. Kardec nos diz, né, que o Espiritismo vem, por sua vez, realizar o que Jesus disse, explicando o que foi dito apenas em parábolas. Assim, a gente percebe que, quando Jesus afirmou que suas palavras permaneceriam, ele falava também da continuidade do seu evangelho por meio da revelação espírita, né? Que não vem destruir a lei, mas completá-la e vivificá-la. A segunda reflexão é o que passa e o que permanece. A gente vive num mundo de transformações, né? Vivemos num mundo de muitas transformações. E as gerações mudam. Agora, há pouco, antes de dar início, né? A gente estava falando de gerações. As gerações mudam. As crenças se transformam, as tecnologias se renovam, e às vezes sentimos medo diante dessas mudanças. Pode acontecer, é normal. Mas na Gênese, lá no capítulo 3, o Kardec nos explica que tudo no universo material é transitório. Pois tudo, né, está submetido à lei do progresso. A Terra muda, os mundos evoluem, os seres se transformam, e tudo obedece a uma finalidade divina. Quando Jesus diz que os céus e a terra passarão, ele nos convida a olhar para o que é essencial. Ele não falava do céu físico, né? Das nuvens ou dos astros, mas do céu moral, do estado das nossas almas. E da terra simbólica, que representa o mundo material. Né? Tudo que é da matéria muda, mas o que é do espírito permanece. Quantas vezes construímos a nossa felicidade em terrenos instáveis, né? Quantas vezes? Né? Às vezes no dinheiro, no status, nas aparências. Quando essas coisas passam, sentimos o vazio. O Cristo, ele nos convida a edificar sobre a rocha. Ele mesmo nos disse, né? Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. A rocha é o amor, a fé, a caridade, que são fundamentos eternos. Né? A terceira reflexão que a gente vai fazer hoje é sobre a palavra viva, né? Que é uma história de ontem e de hoje. Para isso, como de costume, vamos imaginar Jesus caminhando lá pelas margens do mar da Galileia.
o vento sopra leve, né? As pessoas se reúnem em volta dele, está lá o mestre, né? E ele começa a ensinar. Naquela época era assim. Entre essas pessoas, tem um homem bem simples, cansado, que sente que a sua vida perdeu o sentido. E ele ouve Jesus dizer: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Naquele instante, algo dentro dele muda. Ele não entende tudo, mas sente que há verdade e consolo naquela voz de Jesus, na voz do Mestre. Agora vamos voltar para hoje? Vamos nos transportar para os dias de hoje? Quantas vezes nós somos aquele homem lá, hein? Quantas vezes, né, chegamos diante do Cristo, cansados, né? Cansados das lutas da vida, e encontramos consolo nas suas palavras. No Livro dos Espíritos, na questão 920, os Espíritos nos dizem que a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Ou seja, o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. E na questão 922, Kardec perguntava bastante, né? E pergunta: poderá o homem gozar de completa felicidade na Terra? E aí? E os espíritos respondem. Ficou nada sem resposta, né, nas perguntas do Kardec. Eles são objetivos. Não. Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males ou ser tão feliz quanto possível. Percebemos então, né, que o evangelho é um mapa da felicidade possível. As palavras de Jesus permanecem porque elas servem a todas as épocas, a todos os corações, a todas as dores humanas. A quarta reflexão é o Sermão da Montanha. Lembram dele? O Sermão da Montanha é aquela voz que atravessa os séculos, né? Vamos relembrar ele? Quando Jesus pronunciou o Sermão da Montanha, ele lançou as bases da moral eterna. Ali estavam os ensinamentos que não envelhecem. Quais são os principais? A mansidão, a misericórdia, o perdão, a pureza de coração, né? Cada bem-aventurança é como uma estrela que continua brilhando mesmo que o tempo passe. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o Kardec nos recorda o dever de sermos reconhecidos pelos frutos. Ele diz que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça, né, para domar as suas más inclinações. E essa é uma palavra que permanece. O esforço. O esforço permanece. Jesus nunca nos prometeu, né, facilidades. O prometeu. Jesus nunca nos prometeu facilidades, né? Ele prometeu consolo e caminho. Isso sim. E essa é uma palavra que permanece, esse esforço. E é nessa estrada que a gente segue, por exemplo, na atual encarnação, nesse momento, é nessa estrada que a gente segue com quedas e reerguimentos, buscando colocar em prática o amor, a paciência e o perdão. Hoje, quando a gente olha o mundo, né, a gente pode ver muita coisa. Nós vemos violências, egoísmo, injustiças, não vemos tudo isso? Então a gente pode pensar o que ainda pode permanecer. E a resposta vem de dentro. O bem. O bem é eterno, porque vem de Deus. E toda vez que praticamos o bem, tornamos-nos cooperadores da palavra que não passa. A quinta reflexão é sobre a parábola do semeador, né? A permanência no coração.
Jesus nos contou a parábola, né? Saiu a semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho, outras entre espinhos, lembra? Outras em terreno pedregoso, mas algumas caíram em boa terra e deram frutos. Essa parábola está lá em Mateus, no capítulo 3. E os seus ensinamentos continuam atuais. Continuam. Continuam atuais, porque o solo é o mesmo, o coração humano. E o semeador é o mesmo. Cristo. Na Gênesis, no capítulo 17, o Kardec afirma que os tempos são chegados. Os tempos são chegados em que as verdades celestes devem ser compreendidas. Isso quer dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que as sementes do Evangelho agora encontram um solo mais fértil. Mas ainda há em nós espinhos de orgulho, né? Pedras de egoísmo, ventos de desânimo. Tá tudo bem. Por isso, precisamos cuidar da terra interior, né? Regar com oração, adubar com a caridade, proteger com perdão. Quando o amor floresce em nós, percebemos que a palavra do Cristo não é uma lembrança distante, né? Mas uma nova força viva que nos transforma diariamente, conforme nós vamos fazendo os movimentos. A sexta reflexão é o pão que permanece. Que pão é esse? É aquele pãozinho francês lá da padaria ou é o pão divino? Da padaria também é divino, né? Vamos recordar outro momento marcante, né? Jesus multiplicou os pães, lembram? Multiplicou os pães e os peixes, né? A multidão faminta seguiu, depois de alimentá-los, ele disse, né? Essa passagem está lá em João, capítulo 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. E aquelas pessoas, naquela época, haviam recebido o pão material, mas ele falava do pão espiritual, a palavra que nutre o espírito. No livro dos Médiuns, Kardec também nos mostra que o mundo espiritual se comunica conosco para nos ensinar e nos fortalecer moralmente. A mensagem dos espíritos superiores é esse pão renovado que desce do alto para saciar, né, a nossa fome de sentido. E o que fazemos com esse pão que recebemos? Guardamos apenas para nós? Ou repartimos? Porque se a palavra do Cristo ela permanece, é porque há corações dispostos a compartilhá-la. Então, nós somos convidados diariamente, conforme as situações do nosso cotidiano, as mais simples, até as mais sérias, em família, no trabalho, enfim. Nós somos convidados a sermos multiplicadores do amor, né? Na família, no trabalho, na vizinhança, no trânsito. Eu gosto muito de usar o trânsito. Trânsito que é uma disputa por tempo, ninguém quer perder tempo, né? As motos. Então, na família, no trabalho, na vizinhança, no trânsito, na escola, nos relacionamentos, podemos ser instrumentos dessa palavra viva. Nem sempre a gente consegue, está tudo bem, mas é no esforço. Lembram da palavra que permanece? Quando consolamos alguém, quando escutamos com paciência, quando perdoamos sinceramente, estamos fazendo com que a palavra permaneça. E ela permanece. A sétima reflexão dessa noite, meus irmãos, minhas irmãs, é a travessia da dor, quando tudo parece passar. Não tem momentos na vida, talvez algum de nós já passou, se não passou, está passando, ou ainda vai passar. Há momentos em que sentimos que tudo desaba. A doença chega, o emprego se perde, o ente querido parte,
o mundo parece ruir, né? Os céus e a terra dentro de nós parecem desaparecer, né? Mas é nesses instantes que a palavra do Cristo se revela mais viva. No céu e no inferno, o Allan Kardec nos ensina que a justiça divina é perfeita e que não há sofrimento inútil. Cada prova é um degrau de ascensão. Cada dor é um convite ao amadurecimento espiritual. E Jesus, em sua passagem pela Terra, vamos lembrar, né? Ele também viveu o abandono, né? A ingratidão, a cruz. E mesmo assim, antes de partir, disse aos discípulos: eu estarei convosco até o fim dos tempos. E ele permanece. É hoje. Não apenas na história, né? Mas em cada coração que o busca, que faz o movimento. Ele terreno fértil. Por isso que às vezes a gente sofre para fazer esses movimentos. É que às vezes tem tanta coisa para lapidar, né? Eu estou falando de mim aqui. Haja coisa para lapidar, né? Por isso, quando a dor nos visita, meus irmãos, minhas irmãs, quando a dor nos visita, podemos repetir. Tudo pode passar, mas o amor de Deus não passa. Não passa. Esse é o sentido profundo das suas palavras. A oitava reflexão é a palavra que se faz viva. Do passado, lá atrás, até o presente, nos dias atuais. Lá no tempo de Jesus, muitos o escutavam. Muitos. É que a gente não lembra. Se pá, passamos por lá também, né? No tempo de Jesus, muitos o escutavam, mas poucos o compreendiam. Hoje nós o compreendemos mais, né? Mais do que ontem. Mas ainda temos dificuldade em viver, às vezes aqui e ali, o que entendemos. Não é? Não temos essa dificuldade? No Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 918, é perguntado: qual é o sinal mais característico do homem verdadeiramente bom? E os espíritos respondem, como sempre: o homem verdadeiramente bom é aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade, em sua maior pureza. E eles ainda completam, né? Examina a tua consciência, né? Examina a tua consciência e pergunta a ti mesmo se praticaste essa lei. Isso é viver a palavra que permanece. Isso é viver essa palavra, porque de nada adianta apenas conhecer, né? Se a gente, se não a tornarmos vida, esse esforço a mais, esse ir além, senão a gente continua naquele contato com Jesus, né? Aquele mesmo plano de sempre. Temos o conhecimento, mas não damos aquele passo além, aquele esforço. E as palavras de Jesus continuam a se fazer novas a cada manhã, como se tivessem, né, sido ditas hoje. Quando ele nos convida, por exemplo, né? É difícil, não vamos negar, né? Mas quando ele nos convida a amar os inimigos e perdoar 70 vezes 7, a sermos mansos e humildes, ele está nos pedindo para viver na vibração do eterno, não na reatividade do mundo, sabe? Em alguns momentos, exemplo de mansuetude, humildade, pode ser considerado fraqueza no mundo, para alguns, mas não é. É força interior. Dá passagem no trânsito. Eu gosto bastante de usar o trânsito. A nona reflexão é o Espiritismo como continuação da palavra do Cristo. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec afirma que o Espiritismo é essa nova luz que vem clarear a estrada da humanidade.
Ele não substitui o evangelho. Ele o explica, o amplia, o atualiza. Por isso o Espiritismo é a prova viva de que as palavras de Jesus permanecem. Elas não ficaram presas no tempo, nem nos pergaminhos, né? Elas seguem sendo transmitidas, agora com base na razão e na fé raciocinada. Cada revelação espiritual é como um eco, né, dessa promessa. As minhas palavras não vão passar. As minhas palavras não hão de passar, né? E é muito bonito, né, turma? É belo perceber que, mesmo após mais de 2.000 anos, a gente ainda sente a presença do Cristo nas nossas reflexões, nas nossas casas espíritas, nos nossos lares, nas nossas orações, nos sofrimentos, quando a gente está chorando, quando a gente está sozinho, né, no nosso íntimo. Isso é a prova de que ele permanece conosco. Não em corpo, mas em espírito, em amor, em vibração. Chegamos na 10ª. A 10ª reflexão é um convite final. Já que a gente pode usar a palavra final, né? O que queremos que permaneça? Perguntem-se. O que queremos que permaneça? Quando a gente olha para a nossa própria vida, às vezes a gente pode perceber quantas coisas já passaram, né? Quantas coisas passaram. Cada um pode fazer essa reflexão agora. O que já passou na vida de vocês? Amigos que se foram, fases que mudaram, conquistas, né, que de repente se transformaram em lembranças. E ainda assim há algo em nós que continua, né? É o desejo de amar, é o desejo de aprender, de servir, de melhorar. Isso é reflexo dessa centelha divina que nunca se apaga. Nunca, jamais. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Jesus nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Então, que cada um de nós possa, então, ser parte viva dessa transformação. E nos nossos esforços, a partir de agora, a partir de amanhã, a partir de novas oportunidades que vão aparecer, que as nossas palavras, atitudes e pensamentos possam refletir a palavra do Cristo, para que ela permaneça não apenas em livros, mas em nossas vidas. E meus irmãos, minhas irmãs de jornada, quando um dia a gente partir, a gente vai partir, né? Quando um dia deixarmos este mundo, quando o nosso próprio céu e terra também passarem, né? E tenhamos a alegria de ver que algo ficou, né? O que fica quando a gente parte, meus irmãos, minhas irmãs? O bem que fizemos, o amor que semeamos, o perdão, né? Quando a gente se esforça, que a gente consegue oferecer, porque isso é o que realmente permanece. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus irmãos, minhas irmãs de jornada, que possamos sair desse encontro aqui online com o coração em paz. Cada um de nós leve consigo essa certeza de que nada, nada, nada está perdido. De que tudo o que é verdadeiro permanece. As provas, os desafios e as dores são passageiros, vão passar. Não é no nosso tempo. Bom seria se fosse, né? Mas as provas, os desafios, as dores vão passar. Mas o amor, a fé, a esperança, esses são eternos. Então, que a palavra de Jesus ela continue viva em nossos gestos, em nossas preces, em nossos sentimentos, pensamentos. Que sejamos luz na escuridão, consolo na dor, serenidade na tempestade. E na tempestade é mais fácil perder o controle.
serenidade na tempestade. E quando o mundo lá fora parecer desabar, possamos lembrar, né? Os céus e a terra podem passar, mas o amor de Deus jamais passará. Esse é eterno. Então, que a paz do Cristo permaneça conosco hoje e sempre. Muita luz, muita paz a todos e muito obrigado. Amigo, nós que dizemos obrigado, porque é um